Oi, vamos à nossa aula de quinta-feira, 25 de março. Hoje, então, nós temos aula de português. Nós vamos fazer a aula 9, tá lá na apostila de vocês, na página 19. Na aula de hoje, para iniciar, nós vamos trabalhar com leitura. Nós vamos ler um texto, então. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto A Bola, que tá ali na página 19. Gostaria que vocês fizessem a leitura desse texto oral. Leiam em voz alta, para vocês ouvirem a voz de vocês e perceberem como que tá a leitura de vocês. Depois que vocês fizerem essa leitura do texto, tá? Com bastante atenção, organizaram bem, né? A leitura de vocês, fizeram pontuação, a gente vai fazer então a interpretação do texto, ok? Lá na página 20, então, depois de vocês lerem todo o texto, tem algumas atividades referentes a esse texto que vocês leram. Vocês vão lendo e vão respondendo. Se sentir dificuldade, volta lá no texto, lê novamente para conseguir responder então essas questões, ok? Depois de vocês terminarem as questões de interpretação do texto, a gente vai trabalhar um pouquinho com a gramática. Na aula passada, a gente trabalhou os encontros consonantais, lembram? Que era o encontro de duas consoantes numa palavra e nós tínhamos que ouvir o som das duas letras. Isso caracteriza um encontro consonantal. Hoje é parecido, só porque a gente chama de dígrafos. O que é dígrafo? É também a reunião de duas letrinhas, certo? Que podem ser consoantes, a maioria dos dígrafos são consoantes, só porque nesse caso, o que difere do encontro consonantal? Aqui, as letrinhas se mesclam e a gente ouve um som só. Um fonema, né? A gente diz que isso se chama fonema, um som apenas. Por exemplo, CH é um dígrafo. Se a gente pensar, são duas consoantes, né? O C é consoante e o H também. Mas por que não é encontro consonantal e é dígrafo? Porque eu, quando falo a palavrinha chave, por exemplo, eu ouço só um som, sh, que é como se fosse o sonzinho do X. Então, isso caracteriza dígrafo, certo? E tem outras letras, então, que sempre que a gente encontrar numa palavra, a gente vai chamar de dígrafo. CH, NH, LH, dois R's, dois S's, SC, SC cedilha, XC e tem a questão do GU e do QU, que não são duas consoantes, mas em algumas palavras elas também são dígrafos. Quando que é dígrafo e quando que não é? Quando eu ouvir só um som, é dígrafo. Por exemplo, quando eu falo a palavra quero, quer. O que é como se fosse um K, né? Quero. Eu só ouço um som. Então, sempre que tiver que e que, ou ge e gui, é dígrafo. Agora, na palavra quantia, tem QU, mas não é dígrafo, porque quando eu falo quan, eu falo o sonzinho do que, e eu falo o som da letra U também, ó, quan, parece que é CU, né? Então, nesse caso, não é dígrafo, certo? Aí tem a explicação lá na página 21 também, que vocês podem ler para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Essa questão de dígrafo. Lá na página 22 tem um texto chamado enchente. A palavra enchente tem dígrafo, né? O C e o H. Leiam esse texto, é um poema, né, da Cecília Meirelles, é um pedacinho daquele poema ou Isto ou Aquilo. Leiam com atenção e depois vocês vão fazer a atividade número 2. Depois de ler o texto, pintou todos os dígrafos que aparecem ali no texto, na palavrinha, né? Pinta, por exemplo, enchente, tem o C e o H. Vai lá e pinta o C e o H de lápis de cor para identificar todos os dígrafos. A número 2, vocês vão encontrar duas palavrinhas com cada dígrafo. Quem quiser, quem tiver em casa, livro ou revista velha, pode recortar. Daí cola ali. Duas palavrinhas com dois R's, duas com dois S, duas com CH, duas com LH. Quem não tiver, escreve,
certo? Mas pode recortar e colar, certo? Na página 23 tem um caça-dígrafos, que é tudo palavrinha com SC e SC cedilha. Procurem ali, então, algumas palavrinhas que vocês vão encontrar. A número 4, as palavrinhas que vocês encontraram na atividade 3, no caça-dígrafos, vocês vão colocar em ordem alfabética, certo? Lá na número 4. E a número 5, tem ali uma tabela com 4 colunas. E a gente vai trabalhar com a questão da letrinha X. Vocês sabem que a letrinha X, ela tem sons diferentes na língua portuguesa, né? Em algumas palavras ela tem som de CH. O X em algumas palavras tem som de Z. Em algumas palavras tem som de S, CH ou CS, como é o caso do táxi. E ali tem uma série de palavras, então vocês têm que ler as palavras e identificar que sonzinho tem o X ali. E daí colocar ela lá na tabela, na coluna certa. Por exemplo, a primeira, faixa. Esse X tem som de CH. Então, vou lá na coluna do CH e escrevo faixa. Expectorante. Esse X tem som de S. Vou lá na coluna do S e escrevo expectorante. Exaltar. Esse X tem som de Z. Vou lá na coluna e escrevo exaltar. Certo? Boa aula para todo mundo!